a locação de impressoras tradicional, que é aquela que todo mundo fala, que todo mundo conhece, né? Que na verdade, a maioria das vezes, as pessoas pensam que é só esse tipo de locação de impressora que existe, né? Que você compra as impressoras, né? Adquire as impressoras, coloca no seu cliente, faz a manutenção, dá a manutenção junto, dá o suprimento junto para o seu cliente e cobra uma mensalidade do seu cliente também. Ah, mas Gustavo, mas eu não tenho dinheiro para investir, então eu vou saindo da sua live aqui, vou indo embora, porque eu não tenho dinheiro para investir para comprar impressora, ou não quero investir agora nisso daí. Então não sai ainda. Espera aí que eu vou te explicar como funciona. Durante toda a minha vida que eu trabalhei com Para locação de comprar impressora, impressora? eu nunca comprei uma impressora para deixar em estoque. Eu nunca tive impressora em estoque. Por quê? Se liga nessa história. Vamos voltar aqui para esse meu cliente do hospital. Você imagina um hospital grande, quantos setores tem? Então, o cara tem um setor de atendimento. Lá, o setor de atendimento imprimia 50 mil páginas, tá? A gente tinha três impressoras que imprimiam 50 mil páginas. Tinha a mesa do diretor, ele tinha uma impressora lá que ele imprimia 50 páginas por mês. Então, o que que adianta eu ter um estoque enorme de impressora, sendo que eu tenho que comprar impressoras específicas para cada setor. Então, por exemplo, eu fecho um cliente com 500 mil páginas por mês e ele tem uma demanda de 500 mil páginas por mês e ele quer 10 impressoras. Meu, não adianta eu comprar 10 impressoras que têm um volume mensal de 50 mil, porque não é assim que funciona. O mundo não é perfeito a esse ponto, sabe? Então, você tem que entender, cara, esse setor aqui, quantas impressões você utiliza aqui por mês nesse setor? Tanta, então eu preciso pegar uma impressora específica. Ah, nesse outro setor aqui, quantas? E aí você vai fazendo aqui todos sob demanda, né? Você vai personalizando todo o parque de impressão. Então, por isso que não faz o menor sentido você comprar impressora para ter em estoque, entende? E aí, quando você compra, você fecha um contrato de 10 impressoras, por exemplo, dá 20 mil reais essas 10 impressoras, por exemplo. Vamos por aí 20 mil reais essas 10 impressoras e você vai ter aí um- uma mensalidade que você vai cobrar do seu cliente de 3 mil reais por mês, por exemplo. Você compra essas impressoras em 10 vezes e a própria mensalidade do cliente vai pagar as impressoras e vai sobrar ainda para você. Então, a vida inteira eu fiz assim. Eu nunca precisei tirar do meu caixa para comprar impressora para colocar no cliente. É lógico, eu tinha caixa, mas eu investia de uma outra forma, entendeu? Eu fazia outros tipos de investimento. O Sávio, não tenho manutenção em minha empresa. Geralmente compro impressora sob demanda. Então, Sávio, o que que acontece? Você pode trabalhar com Muito obrigatório. locação sem precisar ter laboratório, você não precisa ter um técnico. Aliás, se você vai começar a trabalhar com locação agora, se você, por exemplo, trabalha sozinho, se você trabalha com TI e você não tem aí no espaço físico, por exemplo, você vai fazer parceria com as assistências técnicas aí da sua região. Pode ter impressora de backup aqui, como o Sábio estava falando, e aí você vai, deu problema numa impressora de um cliente, você substitui, põe uma outra impressora lá, até a impressora ficar pronta. Você não vai precisar ter um técnico só para isso, mesmo porque a alocação de impressoras, da forma que eu ensino, a demanda de manutenção é muito pouca demanda de manutenção. Então você não vai precisar ter um técnico ali o dia inteiro trabalhando só para os seus clientes de manutenção. Vai demorar para você chegar nesse ponto de ter aí tantas impressoras para você precisar de um técnico que ele fica o dia inteiro para isso, né? Então, se você já tem um técnico, beleza, ele vai acabar fazendo manutenção aí para o varejo e vai aproveitar para fazer manutenção também nas suas impressoras de locação, mas não é necessário, tá? Então fica tranquilo que a parte de manutenção é o de menos, é o de menos. O importante é você entender que você não precisa ter impressora em estoque. Importante você entender que as impressoras que você comprar, elas têm que ser adequadas para cada departamento, para cada setor da empresa. Isso que é o mais importante, né? Porque muita gente, eu sei que passa na cabeça.
Muita gente pensa assim, pô, são 10 impressoras, vou comprar 10 impressoras. Ah, você quer colorido ou monocromática? Ah, se for colorido, eu ponho já de tinta. Se for monocromática, eu ponho laser, a gente compra tudo igual. Eu vou lá, compro um lote de impressora aí de leilão, te põe lá e, meu, seja o que Deus quiser, vai estar tudo certo. Mas não é assim, tá? Então, a locação de impressoras tradicional, ela é muito mais simples também do que você pode imaginar, tá? E aí também ela cai nesse caso aí da renda recorrente, que com a própria renda recorrente ela vai pagar as mensalidades aí. Tem gente que gosta de pagar as coisas à vista, né? Então tem gente que tem essa crença, eu gosto de pagar tudo à vista, principalmente os mais antigos, né? Eu gosto de pagar tudo à vista, eu quero ter tudo, sabe? Eu já quero ter tudo pago. Beleza, se você tem caixa, fluxo de caixa para isso, compra, paga à vista, você vai recebendo durante o tempo aí, tá? Então, se você fechar contratos um pouco menores, você vai ter um payback aí de 6 meses. Se você fechar contratos grandes, que nem eu fechei esse contrato aí com esse hospital, contrato de 200, 400 impressoras, você vai ter que esticar um pouco mais o payback, porque você também não vai poder cobrar tanto. Então você vai ter que fazer um investimento alto. Então você vai ter um payback entre 12 e 18 meses, tá? Então por isso que os contratos também que você fechar, você vai ter que fechar contratos longos, mesmo porque eu também não fecho contrato de 12 meses, tá? Então todos os contratos são sempre acima de 36 meses.